Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de Soteriologia, em Teologia Sistemática. E é com muito prazer que hoje a gente continua a falar sobre um assunto que é tão importante para a nossa fé, que é a doutrina da salvação. Como nós somos salvos pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E na primeira aula nós falamos sobre as primeiras metáforas que os pais da igreja retiraram das Escrituras e passaram a articular a fé com base nessas metáforas, com base naquilo que Deus faz por nós. Então nós vimos algumas metáforas aí como a grande troca, que é essa noção muito cara da fé cristã, que é a noção de substituição. Nós falamos também sobre a grande noção de vitória, que é Christus Victor, o Cristo vencedor, e como isso se desdobrou por meio dos pais ali no século III, IV, V. E falamos também sobre um grande tema da soteriologia cristã, que é a doutrina da união mística, ou união com Cristo. Pelo fato de estarmos conectados com Cristo, nós estamos justificados, nós estamos eleitos em Cristo, nós estamos santificados em Cristo. E toda a história de Cristo, na verdade, é uma recapitulação da nossa própria história humana. Então, em Cristo, nós temos um novo cabeça, que é o nosso novo homem, nosso novo modelo de ser humano, nosso novo modelo de redentor. Estamos conectados a ele. Então, esses três modelos não são os únicos desenvolvidos pelos pais, mas foram os principais. Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre como essas doutrinas ou como essas visões sobre a redenção foram desenvolvidas pelos teólogos medievais, com uma pitadinha especial de Anselmo, de Bernardo de Claraval, de Pedro Abelardo e Tomás de Aquino. Antes da gente começar, vamos pedir a ajuda de Deus para que esteja conosco, nos conduzindo em todo esse processo. Senhor, a salvação vem do Senhor, não vem de nós. E ao refletirmos sobre esses personagens na história da igreja, como eles tentaram articular a doutrina da salvação descrita nas Escrituras, eu peço que o Senhor nos ajude, ó Deus, a entender o que esses irmãos do passado escreveram, nos ajuda a entender como articular essa doutrina para hoje, nos ajuda a nos edificarmos uns aos outros com essas palavras. E Pai, por favor, nos livra do erro, livra-nos de ensinarmos isso errado para as pessoas e que possamos nos manter fiéis àquilo que o Senhor nos deixou na Escritura. Em Cristo Jesus, o nosso Redentor, nós oramos. Amém. Então vamos lá, pessoal. Aula 2, Salvação em Anselmo e Teologia Medieval. Eu coloquei salvação especificamente em Anselmo porque ele vai ser o grande campeão da causa aqui. Nós vamos falar bastante sobre ele. Então, considerações iniciais. É importante a gente saber que a igreja no período pós-apostólico e também os pais da igreja chegaram a um consenso de que, tudo bem, o batismo representa a nossa salvação em termos de lavar os nossos pecados, mas como é que isso acontece, né? Tem várias metáforas. A grande troca, tem a união com Cristo, tem o Christus Victor, mas não ficou muito claro qual que é o mecanismo, né? Especialmente como que eu faço para lidar também com os meus pecados após o batismo. Sempre houve uma questão muito importante na história da igreja, que é como é que a gente faz com esse negócio de que Cristo nos perdoou os nossos pecados, mas eu continuo pecando. Isso mais para frente, na época da Reforma, Martinho Lutero vai cunhar uma expressão que é muito linda. Ele diz simul justus et peccator, que nós como seres humanos permanecemos simultaneamente justos e pecadores, e ele vai trabalhar como isso é possível à luz da teologia do livro de Romanos. Mas a gente não está lá ainda. Então a igreja estava com muita dificuldade de entender. O que a gente faz? A salvação, o que Cristo nos perdoou foi do pecado original, foram todos os pecados passado, presente e futuro. O que a gente faz depois que a gente recebeu o batismo? A gente está com os pecados perdoados, mas a gente continua transgredindo. Para resolver esse dilema, alguns pais da igreja, não todos, eles começaram a entender que aqueles cristãos que tinham sido batizados, estavam participando da comunhão da igreja, eles deviam fazer algum tipo de compensação
por esses pecados que eles cometeram após o rito batismal. Isso poderia ser feito de várias maneiras, né? Por jejuns, esmolas ou alguma outra atividade que poderia se enquadrar como atividade meritória. Esse negócio de atividade meritória é tão antigo quanto você possa imaginar. Há um anseio no coração humano de querer pagar alguma coisa para Deus. E esses pais da igreja, não todos, né, mas alguns diziam que a gente precisa fazer alguma coisa. Se a gente foi batizado, nossos pecados foram perdoados, a gente continua pisando na bola, a gente precisa pagar. E então essa noção de que eu preciso de alguma forma contribuir com a minha salvação já estava lá no início da patrística e infelizmente percorreu a Idade Média e infelizmente percorre até os dias de hoje, né? As pessoas sempre estão achando que elas não, Cristo não é bom o suficiente, a obra que ele fez não é boa o suficiente. A gente tenta sempre incrementar alguma coisa à obra de Jesus. Portanto, é a partir daqui que a noção de penitência ela passou a ser adotada pela igreja como uma forma geral, como um sacramento, como algo que você faz para manter a sua relação com Deus e manter perdoado, a sua relação dívida com credor e devedor, isto é, homem e Deus, em um balanço ok. Você precisa pagar, você precisa oferecer alguma satisfação, né? Pensa na balança aí. Você precisa manter a balança equilibrada por causa das desonras que a gente pratica. Então essa noção de penitência é muito forte. Você já vê ali em Pedro Lombardo, noção de penitência como parte da doutrina da salvação. Um negócio bem complicado. Então, vou dar um exemplo aí. Foi daí que surgiu a doutrina do purgatório. A doutrina do purgatório é o seguinte: você supõe que um cristão morreu sem ter pago essa dívida de satisfação. Ele foi batizado, foi liberto do seu pecado original e agora ele está vivendo uma vida de santidade e tal, mas ele pisou na bola ali, pisou na banana e não pagou essa dívida em vida. Ele morreu com uma dívida muito grande, né, na sua conta. Para solucionar essa questão, eles cunharam, né, a doutrina do purgatório, que seria esse lugar intermediário onde aqueles que serão salvos vão fazer uma academia ali extra, vão queimar umas calorias extras que eles não queimaram em vida, aquela gordura, e ali é onde eles vão pagar a dívida deles, e quando eles terminarem de pagar a dívida deles, eles podem subir ao céu. Então tem uma grande confusão ainda da doutrina do purgatório. Tem gente que acha que todo mundo vai para o purgatório, né? São só os salvos que vão para o purgatório. São salvos que deixaram alguma gordura ali que não queimaram em vida. Então a gente vê isso aí já antes da Idade Média. A gente já vê esses resquícios aí de noções de que a gente precisa orar por os irmãos que morreram para que eles possam ter as suas dívidas pagas e entrar no céu sem nenhum tipo de problema. A gente já vê isso em Agostinho. A gente vê na Idade Média, ali no século 6, 7, já vê isso muito claro em vários sistematizadores da fé. E então a doutrina da penitência é muito antiga. A gente pensa em penitência, né? O cara dando chicotada nas costas. A penitência é muito mais do que isso. São formas de você compensar seus pecados por meio de atividades não apenas físicas ou que vão te machucar, ou eles chamam de penitenciais. Serviço aos pobres, jejuns, você não parar de frequentar os cultos, as missas, enfim, né, todo tipo de evangelismo, obra de amor, de caridade, tudo isso entra como penitência, como uma forma de você pagar pelos pecados que você ainda pratica. Então, no início da Idade Média, a doutrina do purgatório ganhou muitas nuances. E foi aí que surgiu o desdobramento de, o pessoal morreu, será que a gente em vida pode fazer alguma coisa por aqueles que já morreram? Foi daí que surgiu o conceito de indulgências. Então não demorou muito, tornou-se viável comprar indulgências para si ou para outros, as quais tais indulgências prometiam a remissão de toda a dívida dos pecadores ou parte dela. Então a gente tem dívida, a gente tem que pagar. Algumas pessoas, a maioria, não pagam em vida. Geralmente quem vai para o céu são só os santos, aqueles que viveram uma vida impecável.
depois do seu batismo, ou se pecaram, tiveram uma vida de penitência, uma vida de bastante disciplina espiritual. Para quem não se enquadra nesse quadro, literalmente, de santidade, você pode comprar uma indulgência, você pode fazer alguma coisa pela igreja e você assegura que aqueles que morreram, até mesmo você mesmo em vida, de uma espécie de aposentadoria, uma espécie de dinheiro, ou uma espécie de economia que você faz, porque quando você morre, tem certeza que você pode usar aquela gordura e ir direto para o céu. Só essas eram as indulgências. Foi exatamente contra isso, esse desenvolvimento peculiar da teologia escolástica e medieval, que Lutero protestou nas suas 95 teses. Então, os reformados, de comum acordo, rejeitaram essa ideia de que os seres humanos pudessem pagar qualquer satisfação a Deus. Não apenas as penitências, mas qualquer tipo de satisfação. Pois a ideia não tinha fundamento bíblico e, além disso, oprimia severamente a fé, o coração, a segurança que o crente tinha da sua salvação em Deus. Então foi nesse período aí de muita discussão sobre penitência, sobre purgatório, sobre se a obra de Cristo era suficiente para pagar todos os meus pecados ou somente a raiz podre que deu origem a todos eles, que é o pecado original, que vários teólogos medievais começaram a ventilar possibilidades do que seria então o mecanismo da salvação. Então, como eu coloco aí, a satisfação vicária foi um dos desenvolvimentos mais fantásticos e geniais da teologia medieval, que acabou sendo utilizado por nós, cristãos reformados, evangélicos. Todo mundo fala disso aqui sem saber da fonte. Quem articulou essa doutrina foi Anselmo da Cantuária. Foi um arcebispo da região da Inglaterra, que hoje é território da Igreja Anglicana. Embora não seja uma terminologia bíblica, a noção de que a redenção possui um caráter compensatório já havia desde cedo sido ventilada pelos pais, ali, Orígenes, Atanásio, Agostinho. No entanto, Anselmo foi, mais do que qualquer outro pensador da antiguidade, que mergulhou nas profundezas dessa visão substitutiva e compensatória da redenção. Ou seja, o que Cristo foi fazer na cruz, ele não foi apenas demonstrar que agora a gente é amado por Deus, de que aquela troca foi maravilhosa, agora eu estou salvo. Ele queria explicar o que aquela troca significava. E aí ele começou a elaborar aquela grande troca que os pais já tinham elaborado em termos de satisfação, em termos de compensação, que é uma linguagem jurídica, que já era muito comum na época. Os romanos já tinham desenvolvido a teoria de justiça retributiva ou compensatória. Então, o Anselmo escreveu uma obra chamada Cur Deus Homo, significa Por que Deus Homem, literalmente, né? A gente traduz Por que Deus se tornou homem, que é um drama ali que ele desenvolve com o seu aluno Boso. A ideia total do livro é responder por que o Deus Filho, o Filho de Deus, precisou se encarnar. E o que isso tem a ver com a salvação? Então é uma conexão entre encarnação e salvação, como as duas coisas se conectam. Como eu falei, né? Em Cur Deus Homo, ele está escrevendo junto com o seu discípulo, Boso, e ele está reagindo a vários problemas da sua época. Não apenas o conceito de penitência, mas principalmente um debate que era muito caro na época entre os muçulmanos e os judeus a respeito da identidade divina. Então, os judeus e os muçulmanos, eles têm muita dificuldade com o cristianismo até hoje por causa da humilhação que Deus passou, se de fato o Filho de Deus veio ao mundo para ser crucificado. Isso não é um problema só de Anselmo, isso é um problema do apóstolo Paulo, nas cartas ali aos Coríntios, onde ele refere-se ao poder de Deus como Cristo crucificado, que é loucura para os judeus, que é fraqueza para os judeus, e uma completa histeria para os gentios, que são os gregos. Então, os gregos eles queriam sabedoria, os judeus queriam sinais. Paulo prega o Cristo crucificado, escândalo para ambos os grupos. Anselmo vivia nada mais, nada menos do que a contemporaneização desse debate antigo.
está vivendo em carne e osso o que Paulo passou na sua pele. Então a repreensão vinha dos judeus e dos muçulmanos, que era um debate muito grande, estava se expandindo muito ali, especialmente os muçulmanos na região do Mediterrâneo. Então o objetivo de Anselmo era mostrar que racionalmente, ou seja, esse livro, Cur Deus Homo, não é exegese, tá? Você vai ler lá, você vai ver que raríssimas vezes ele cita a Bíblia. É um exercício intelectual, racional, de mostrar que a ideia da encarnação do Filho de Deus, a ideia da crucificação e morte do Filho de Deus, em nada torna Deus uma humilhação, em nada torna Deus manchado na sua honra. Pelo contrário, faz com que Deus, de fato, ele vindique a sua justiça e o seu amor de formas nunca antes imagináveis. Então ele vai dizer que a encarnação e a morte do Filho de Deus são duas doutrinas cristãs que elevam a justiça e o amor de Deus do que simplesmente manchar a natureza divina ou menosprezar os seus atributos. Então, essas duas doutrinas, elas elevam o caráter de Deus, elevam a sua identidade. E, obviamente, ele trabalha muito o conceito de necessidade. Fala, não apenas essas duas doutrinas, elas elevam quem Deus é, fazem com que nós possamos nos admirar com os seus atributos. A encarnação do Filho de Deus era uma questão necessária, porque sem ela a gente não consegue falar sobre salvação. Sem a encarnação do Verbo, a gente não consegue entender como que a gente resolve o drama do pecado. Para os judeus, salvação pelas obras até hoje. Para os muçulmanos também. Então é com base naquilo que eles podem oferecer. Para Anselmo, ele vai explicar que não tem como você oferecer nenhum tipo de satisfação a Deus. E é aí que o Anselmo virou o bispo protestante, né, para nós, porque ele é um verdadeiro católico nesse sentido, né, porque ele é um dos que reapropria a doutrina da salvação como uma obra da graça de Deus e não como uma obra que tem contribuições humanas. Então, nesse sentido, Anselmo é um grande bispo protestante ou um grande teólogo católico de verdade. Então, a ideia do Anselmo não era construir uma teologia puramente com base na razão, mas sim se valer do seu método já utilizado em outras obras, né? O Monologium e o Proslogium, que são obras muito legais, que foi condensada no seu mote, né? O seu mote era Credo ut intelligam, ou tem um outro jeito de você falar isso, que era o creio para entender, ou tem uma outra expressão que eu esqueci agora, em algum momento vai voltar na minha cabeça. Mas era a ideia de que você, para entender as coisas, você precisa primeiro crer. É igual uma pílula. Não mastiga a pílula, engole. Depois vai ver que vai fazer sentido para o seu corpo. Como isso vai acontecer, a gente vai descobrindo com o passar do tempo. Então, para ele, era essencial crer que a encarnação, que a morte de Cristo são verdades. A partir do fato que você creu nisso, vamos tentar entender como que isso faz sentido, ou por que isso faz sentido. Então, isso aqui é a hermenêutica da confiança, em vez da hermenêutica da dúvida. Anselmo é um dos pioneiros a trabalhar isso junto com o próprio Agostinho, de que sem que eu creia, eu não vou conseguir entender. Tem muita gente que precisa entender para crer, mas, na teoria de Anselmo, quem não crê, todos os argumentos são insuficientes. Para quem já crê, os argumentos são desnecessários. O entender da minha fé é um bônus que vai enrijecer, vai fortalecer a minha crença. Então, ele crendo firmemente nas doutrinas da encarnação da cruz, Anselmo agora utiliza a razão para entender por que elas são verdadeiras. Esse é todo o drama do livro, como ele se desenrola. Então, a obra é escrita no formato de diálogo, muito bacana, muito parecida com os diálogos de Platão. Ele e o seu discípulo Boso, nome engraçado, né, especialmente para o brasileiro, que quando fala Boso lembra de outra coisa. O ponto de partida de Anselmo é a miséria humana. Isso aqui foi um prato cheio para os reformadores, na medida que eles liam os teólogos medievais, para mostrar que a fé reformada não era uma invenção da contemporaneidade, mas era um resgate da teologia, do melhor da teologia medieval e patrística. Ele está dizendo que
tem que começar com a miséria humana. Você não vai entender o porquê da encarnação, o porquê da redenção na cruz, sem entender a miséria humana, sem entender o pecado. Ele argumenta com o seu discípulo Bozo que o pecado, entendido como uma falha em render a devida obediência a Deus, desonra a Deus profundamente. Pecado não é apenas uma falha moral, não é apenas um deslize. Pecado, ele é um problema porque ele machuca a honra de Deus. O pecado, ele mancha a justiça de Deus. Ele cria um descompasso muito absurdo com relação à justiça divina. E não é apenas uma falha moral contra outro ser humano, mas é um problemaço porque a gente está cometendo um erro, uma falha contra o Rei dos Reis. Então Deus, por sua vez, como defensor da justiça e da lei, ele não pode simplesmente deixar que isso passe sem nenhum tipo de advertência, sem nenhum tipo de correção ou de compensação. Ele precisa restaurar a sua honra. A honra de Deus foi ofendida no Jardim do Éden, como o Senhor dos Senhores, como Criador dos seres humanos. Isso precisa de reparação. Não é assim, você me desonrou e tudo fica como fica. Então, para Anselmo, isso pode acontecer apenas de duas maneiras. Por meio da satisfação ou punição. A primeira é o seguinte: Deus vai criar um jeito de compensar a desonra que lhe foi causada. A segunda é, ele manda todo mundo para o inferno e está tudo certo. E, obviamente, ele tinha uma predileção, né? Ele acreditava que Deus não tinha o interesse de condenar todo ser humano ao fogo eterno. Ele queria restaurar o ser humano. E para isso, ele precisava criar um mecanismo para que a sua justiça, a sua honra fosse recuperada. Então, essa necessidade de satisfação não é algo imposta a Deus, não é algo que Deus precisa fazer, do contrário, ele vai estar queimando o filme, ou é uma coisa imposta a Deus, como se Deus fosse obrigado de salvar a gente. Não, o Anselmo diz o seguinte: olha, Deus não quer condenar a gente eternamente porque isso não faz parte da sua natureza. A parte da natureza dele é perdão, é perdoar, compaixão. Mas ele não tem que ser compassivo também. Então ele tenta criar um argumento que não vai levar nem para um extremo nem para o outro. Ele não tem a necessidade de ser compassivo, mas ele quer ser compassivo. Então ele trabalha na dimensão da volição. Deus não tem algo imposto fora dele mesmo que requer que ele seja compassivo. É algo dele mesmo. Ele escolheu ser compassivo, sem nenhuma necessidade imposta fora dele. É assim que a gente tem que entender isso aí. Né? Para não ser uma necessidade de satisfação da justiça divina, não é algo imposto a Deus como se estivesse fora de si mesmo. Não. Como se a vontade divina estivesse submissa a qualquer outra lei ou tribunal. Mas é uma necessidade imposta a si próprio, para o seu próprio caráter e natureza. O Karl Barth vai dizer que isso é a liberdade da compaixão divina. Ele é livre até para dizer com quem ele vai querer se compadecer ou não. Isso não o faz menos compassivo ou mais compassivo. Isso faz Deus um ser livre, que tem autoridade de exercer a sua liberdade como quer. Então Deus não pode deixar de ser justo por uma imposição de si mesmo, por uma questão de caráter próprio. Ele gosta, ele tem prazer, faz parte do seu plano manter a sua justiça. Se esse é o caso, ele precisa não comprometer a sua santidade, a sua retidão. E para isso, ele precisa fazer uma reparação do pecado humano, não apenas de Adão e Eva, mas de todo o desenrolar da raça humana, toda a miséria humana, toda a desgraça que esse mundo se tornou. E aqui que entra o dilema, né? Ok, a gente entendeu, a miséria humana exige compensação. A gente entendeu que Deus está inclinado a recuperar a sua honra, não por imposição exterior, mas por imposição da sua própria compaixão, do seu próprio amor, da sua própria vontade. Mas como é que vai fazer isso? Eu que tenho que fazer minha reparação, porque fui eu que ofendi a Deus. E Deus tem desejo que isso aconteça, mas ele não pode pagar por mim. Como é que se resolve esse dilema? Percebeu que ele está trabalhando com um dilema que é absolutamente racional. Se a satisfação deve partir do ser humano, e nós somos pecadores, como isso será possível? Então Anselmo bate o pé e diz que nós somos incapazes. Aqui ele está chutando o balde. Na Idade Média,
Dizendo, esse pessoal que fala que a gente pode oferecer satisfação, eles viajaram na maionese. Porque nós somos pecadores, nós não podemos oferecer satisfação nenhuma a Deus pelos nossos pecados. Porque o nosso pecado é muito grave. É como um escravo tentando oferecer oferta de libertação para si mesmo. Ele não pode, ele está encurralado. O pecado dele é muito grave. Não tem condição de oferecer isso. Então é aí que o pecado vira um grande problema para o Anselmo, e não porque o pecado é ruim em si mesmo, ele vai dizer, né? Mas porque o pecado ele é algo contra o próprio Deus. O pecado não é apenas ruim porque parte de mim, o pecado é uma coisa detestável, problemática, porque feriu a honra, feriu o coração do próprio Deus. Então, para Anselmo, o crime, qualquer crime, deve ser medido não apenas pelo que ele representa em si mesmo, mas contra quem ele foi direcionado. Se eu estou ofendendo alguém que tem uma honra muito grande, a pena é maior. Se eu estou ofendendo alguém que já é um Zé Mané, já é um pica-fumo, já é um criminoso, a pena já não vai ser tão grande. A dignidade do ofendido determina o tamanho da pena. Isso é uma coisa genial, que você vê como que eles tinham uma compreensão do direito muito apurada já naquela época. Então, nosso pecado não é apenas uma falha humana, mas uma rebelião contra o Deus eterno, o Deus amoroso. Portanto, como ele é o ser mais digno do mundo, o pecado tem consequências eternas. Não é apenas uma falha que pode ser remediada no tempo e no espaço. É uma falha que precisa ser remediada em dimensões eternas e exige uma reparação que os seres humanos são incapazes de apresentar. Então, segundo essa lógica de Anselmo, a satisfação não pode ser oferecida pelos seres humanos. Então, Deus tem que oferecer. Deus tem que tomar essa iniciativa de realizar a satisfação. E assim, o Salvador não pode ser ninguém nada menos do que o próprio Deus. Só que tem um problema. Se Deus é aquele que vai oferecer satisfação, então o ser humano não vai pagar nada. E aí, essa é uma troca injusta. Só Deus vai pagar, o homem não vai pagar nada. E é aí que vem toda a teoria da encarnação para Anselmo. Por ser um problema humano, o Salvador deve também ser homem. Anselmo conclui que o único candidato capaz de oferecer satisfação a Deus por nossos pecados, então, seria um Deus homem. Um Deus que fosse capaz de levar sobre os seus ombros as consequências eternas do nosso pecado. Só Deus eterno, só Deus pode tomar conta disso. Mas ele precisa ser homem também, porque se a ofensa foi causada por um homem, só um homem pode pagar. Não pode ser um anjo, não pode ser um animal, não pode ser Aslan, não pode ser um leão, não pode ser qualquer outra criatura, um alienígena. Um ser humano precisa pagar o que um ser humano fez de errado. E nesse sentido, é aí que a doutrina da dupla natureza do nosso Salvador é condensada e aglutinada na pessoa de Jesus. Porque Cristo é o Filho de Deus, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É o único candidato que pode oferecer satisfação. Então aqui tem uma frase do Anselmo, ali no capítulo 2, livro 2, parte 6. Ninguém pode pagar senão Deus. Pode, lembra aí, ele está sendo muito cuidadoso com as palavras. Uma questão de capacidade. Quem pode pagar? Só o ser eterno, só Deus. Mas ninguém deve pagar senão o homem. Deus não tem obrigação de pagar nada. Ele pode e ele quer. Só que ele não deve. Quem é que deve pagar? Quem é que é o devedor? O homem. Portanto, é necessário que um Deus homem pague. Porque alguém que pode e alguém que, como homem, está em condições de pagar pelos homens. Fantástico. Quando eu entendi isso aqui, fez muito sentido toda aquela fé reformada que eu recebi na minha adolescência, vindo do Catecismo de Heidelberg, por exemplo, as primeiras perguntas. Isso é totalmente de acordo com a lógica de Anselmo, de quem seria o candidato perfeito para executar, para exercitar a nossa salvação. Então, Jesus Cristo é o único que pode oferecer satisfação a Deus pelos pecados da humanidade. Por ser verdadeiramente homem e ter vivido em perfeita obediência a Deus, ele é capaz de amontoar todo o crédito necessário para que a dívida dos pecadores seja finalmente paga. E esse crédito foi alcançado por sua obediência em vida, para que em um segundo momento fosse transferido à humanidade em sua morte.
Novamente, ele não está fazendo nenhuma exegese aqui. Ele está fazendo pura e simplesmente um exercício racional. Ele crê nessas verdades, mas ele quer mostrar como elas fazem sentido. O que ele não sabe é que isso aqui tem um fundamento bíblico teológico brutal. Não tenho tempo para falar disso, infelizmente. Isso aqui é um curso mais introdutório, mas se você ler o Novo Testamento, você vai ver que toda hora Jesus ele está fazendo o que está fazendo para cumprir toda a justiça. Isso significa que ele está amontoando crédito, ele está vivendo em perfeita obediência, ele está recapitulando todos os eventos da humanidade. Como diz Irineu, ele está sendo um novo cabeça, um novo Adão. Ele está passando pelo Jordão como o povo de Israel passou. Ele viveu no deserto por 40 anos, sem reclamar. Ele está recapitulando como Moisés, que subiu no monte e deu a lei. Está recapitulando todos os eventos da história de Israel, da história da humanidade, e sendo obediente em tudo, sem nenhuma falha. Ele chega em João Batista e diz: você tem que me batizar, mas como que eu não posso nem desamarrar a correia das suas sandálias? É para que toda a justiça se cumpra. Eu preciso me submeter como um ser humano a tudo aquilo que os seres humanos se submeteram. E quando ele cumpre toda a justiça, ele amontou todo o crédito, agora ele está em condições de, como ser humano, transferir esses créditos, transferir a sua obediência aos seres humanos desobedientes. Então, é nesse sentido que esse crédito foi alcançado em vida, para que em um segundo momento fosse transferido à humanidade por meio da sua morte. E quando ele morre, então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele paga a dívida, ele paga toda a falta de obediência, toda a ofensa que foi feita ao Criador é agora apagada, e o Criador agora não tem mais nenhum tipo de mancha no seu caráter, porque ele satisfez a sua justiça no seu Filho, e tudo aquilo que era dívida nossa foi paga pelo Filho. É assim que ele resolve o problema. Então, a morte de Cristo é a satisfação suficiente e necessária que o Deus homem oferece voluntariamente a Deus. Lembra que a gente falou sobre quem é que está pagando e para quem está pagando essa dívida do pecado? Para alguns pais da igreja, o que Jesus pagou, ele pagou o diabo. E aqui nós vemos que não foi uma satisfação feita ao diabo, foi feita uma satisfação ao próprio Deus. Embora possa parecer que foi feita alguma coisa para entregar na mão do diabo, está aqui, ó. Toda a dívida que esses caras tinham aí agora está pago, me devolve. Não, na verdade, eles tinham uma dívida com o próprio Deus. Jesus pagou a dívida que eles tinham com o próprio Deus, e por isso agora eles têm compensação perfeita. Então ele mesmo, Jesus, não precisa de satisfação. Como você sabe, ele era perfeitamente obediente em todas as coisas como ser humano. Então ele não precisava de salvação para ele mesmo. Por isso que a salvação é sempre vicária, é substitutiva. É Deus por nós, Deus pro nobis. Deus fazendo uma coisa para o benefício único e exclusivo de outros, sem nenhum tipo de benefício pessoal. Então ela é feita no lugar daqueles que precisam desesperadamente de satisfação. Uma vez que Cristo transferiu seus méritos aos pecadores, a fim de prover satisfação por seus pecados, todos eles, ao abraçarem o Filho, se tornam pecadores redimidos. Então agora todos nós, de acordo com Anselmo, somos pecadores redimidos pelo fato de abraçarmos o Filho, que ofereceu perfeita satisfação a Deus voluntariamente. Então, em conclusão, de forma genial, Anselmo refuta a acusação dos judeus e dos muçulmanos de que a encarnação e a morte de Cristo seriam impróprias ou seriam humilhantes, na medida que a gente está falando de Deus, né, do Criador. Por quê? Essas duas doutrinas só ressaltam ainda mais a justiça e o amor de Deus, pois Deus se fez homem para poder satisfazer as demandas da sua justiça e pagar o preço da nossa salvação. Então, essa é a doutrina de Anselmo. Me desculpe aí se eu demorei demais para concluir o pensamento dele, mas a gente precisava traçar toda a linha de raciocínio dele para entender por que ele veio com essa noção de satisfação tão bonita. Só que tem um problema com a doutrina de satisfação do Anselmo, porque ela era pura e simplesmente uma tentativa de explicar por que da encarnação. Ela não tocou em outros problemas
que são implicações da doutrina da satisfação. Por exemplo, ele não explicou a linguagem bíblica de castigo de Isaías 53, que já vinha sido salientada pelos pais. Ele não tocou nisso, ele simplesmente diz: Deus não quer punir ninguém, ele quer nos recuperar, e para nos recuperar ele vai satisfazer a sua necessidade de receber compensação. Mas o que a gente faz com a morte de Cristo? A morte de Cristo foi simplesmente ele entregando seus créditos aos seres humanos? Então outros teólogos medievais começaram a dizer: olha, Anselmo, muito, muito bem, obrigado o que você fez, mas está faltando um elemento na sua teologia. Tem um elemento da punição também. Porque a justiça de Deus não determina apenas que a obediência seja cumprida em nosso lugar. A justiça de Deus determina que a punição da raça humana seja colocada no lugar do substituto também. Não é somente obediência, que é ativa no sentido dele fazer aquilo e conquistar o crédito. Ele precisa pagar os nossos débitos também. E para pagar os nossos débitos, a gente precisa falar de uma linguagem penal. Ele foi punido pelo Pai. Ele foi punido pelo Pai por nossa causa. Essa é a linguagem de Isaías 53 e linguagem do Novo Testamento, de que na cruz, Cristo não apenas estava transferindo os meus créditos conquistados pela sua obediência aos seres humanos, ele estava também pagando a nossa dívida e recebendo a punição pelos nossos pecados. É daí que vem toda a linguagem de substituição penal. E aí você vai falar: mas isso aí é coisa dos reformadores, né? Isso é João Calvino, isso aí é Teodoro Beza, Lutero. Isso é Bernardo de Claraval. A despeito da sua brilhante explicação, a teoria de Anselmo ainda parecia ser um quebra-cabeça incompleto. Como ele mesmo reconhece, sua visão de satisfação não contempla o fato de que na cruz, Cristo também suportou a punição pelo pecado em nosso lugar. Então coube a Bernardo de Claraval, um teólogo que veio logo na geração seguinte, ali no século XIII, de articular e adicionar a peça que faltava no quebra-cabeça do Anselmo e descrever a satisfação de Cristo como uma substituição vicária, uma satisfação vicária, mas também uma satisfação que é penal. E aí ele fechou o quebra-cabeça que o Anselmo brilhantemente construiu. Na cruz, Cristo não apenas transferiu os créditos dele aos seres humanos. Na cruz ele também pagou todos os débitos. E então, para Bernardo, o que é satisfeita não é apenas a honra de Deus. É aqui o grande pulo do gato do Bernardo de Claraval. Porque a teoria de Anselmo só resolve o problema de Deus, não resolve totalmente o problema do ser humano. A honra de Deus agora está fechada. Ele não deve mais nada no que diz respeito a recuperar a sua dignidade. Mas não apenas a honra de Deus é recuperada, mas também a sua justiça. Algo precisa ser feito. Alguém precisa pagar por isso. Cristo não apenas devolveu a minha justiça, ele também pagou por alguma coisa. Então, nesse sentido, ele transferiu os pecadores e também recebeu o castigo no lugar dos pecadores. E se você quiser estudar mais sobre esse assunto, é um assunto bem longo. Tem um estudioso aí que é muito famoso por ter estudado isso aí, que foi o Anthony Lane. Tem aí um artigo que ele escreve no dicionário bem legal sobre a teoria da satisfação e como esse quebra-cabeça ele é fechado em Bernardo de Claraval. Mas vamos continuar que a gente tem muita coisa para falar ainda. Outra teoria que surgiu na Idade Média, basicamente em reação à teoria de Anselmo, foi a teoria da influência moral, que foi desenvolvida por um homem chamado Pedro Abelardo. Eles eram ali contemporâneos, talvez uma geração posterior. E o Abelardo ele não gostava nada da teoria do Anselmo, porque ele dizia que Deus ele não estava fazendo nada para conquistar, recuperar a sua honra. Não, a cruz, a encarnação não tem nada a ver com justiça de Deus, a honra de Deus. Tem a ver com a expressão do amor de Deus. Expressão da majestade de Deus no sentido de nos motivar a amá-lo de volta. O que Deus quis fazer na cruz não foi pagar pecado de ninguém. Não foi transferir obediência para a conta do pecador, nada disso. O que Deus fez na cruz
foi mostrar o quanto ele nos ama, para que, sendo tocados no nosso coração por esse amor maravilhoso, a gente possa viver uma vida nova, em amor ao próximo e amor ao nosso Deus. Então, como eu coloco aí outra tentativa medieval empregada para explicar a nossa redenção em Cristo, ficou conhecida como uma teoria subjetiva ou influência moral. Por quê? Ela é uma teoria alternativa de Anselmo, porque ele defende que a principal função da morte de Cristo é a de influenciar a humanidade. Cristo, em si mesmo, em sua obra, não está fazendo nada objetivamente na história. Ele quer fazer por aquele ato, ele quer causar por meio daquele ato um comportamento subjetivo em mim. Ele quer me influenciar. Então é uma morte influenciativa. Não é uma morte vicária, não é uma morte satisfatória, não é uma substituição penal. É uma morte influenciativa. Ele quer influenciar aqueles que recebem essa mensagem a mudarem de vida e amarem a Deus. Então é uma teoria do aprimoramento moral. Deus fez tudo o que fez para que eu me torne um ser humano melhor. Isto é, por meio da cruz, Deus pretende tocar os nossos corações, por isso que é subjetiva, para que possamos viver de acordo com o exemplo do amor divino. Então, tem várias maneiras de você retratar essa teoria da influência moral. A gente chama de influência moral, teoria subjetiva, ou teoria do exemplo, ou a morte como causadora do comportamento humano, enfim. Tudo é subjetivo. Não aconteceu nada objetivamente na cruz. O que aconteceu ali foi que Deus está chamando o ser humano ao arrependimento para viverem em amor por Ele. Não tem nada sendo pago, não tem esse negócio de que meu pecado tem consequências eternas e que por isso um Deus homem precisa se encarnar. Não, a encarnação foi pura e simplesmente para manifestar o amor de Deus por nós e para despertar o coração do ser humano para amar Deus de volta. Então, essa teoria nega que Cristo morreu para satisfazer qualquer princípio de justiça divina. Deus não é mesquinho a esse ponto. Ele vê o ser humano pecando, falando, você precisa pagar sua satisfação. Não. Deus simplesmente perdoa porque Ele é amor. Parece com alguma coisa que você ouviu aí recentemente. Parece com alguns pregadores de hoje em dia. Influência moral na veia, gente. Deus é amor. O amor vence no final. Nada que eu faça pode destruir o amor de Deus por mim. Eu não preciso pagar nada, eu só preciso tentar amar a Deus da forma que eu posso. Então, essa morte de Cristo foi projetada para impressionar os seres humanos com a percepção do amor de Deus, levando-os ao arrependimento. Então, está escrito lá na exposição que ele fez, a carta aos Romanos. Está aqui um parágrafo aí que eu traduzi. Penso que o propósito e a causa da encarnação era que Cristo pudesse iluminar o mundo com a sua sabedoria e estimulá-lo para o seu amor. Nossa redenção consiste em sermos alvos do amor supremo, demonstrado, em nosso caso, pela paixão de Cristo. Isso não só nos livra da escravidão do pecado, mas também nos ganha a verdadeira liberdade dos filhos de Deus, para que possamos cumprir todas as coisas por amor e não por medo. Cristo morreu por nós para mostrar quão grande foi seu amor pela humanidade e para provar que o amor é a essência do cristianismo. Novamente, tem um monte de coisa bonita aqui, né? Mas foi essa teoria de Pedro Abelardo que gerou toda a soteriologia liberal, por exemplo. A gente não vai abordar a soteriologia liberal aqui, nesse curso, mas a raiz da soteriologia liberal está aqui. É Pedro Abelardo. Foi lá para Abelardo que eles foram recorrer a algum personagem da tradição cristã para que, de fato, pudessem expressar o que significou a cruz e tudo mais. Tem nada a ver com a justiça de Deus, tem nada a ver com Deus pagando o preço dos pecadores, tem nada a ver com substituição penal, tem a ver com Deus amando tanto o mundo, dá o seu filho como manifestação do seu amor. E ponto final. Esquece esse negócio de tá pagando alguma coisa, tá pagando pecado. Não, é Deus mostrando o quanto Ele nos ama e quanto Ele quer que a gente ame Ele de volta. Ponto. O problema é que essa teoria do Pedro Abelardo, ela foi considerada herética pelos medievais e não foi aceita. E
como eu coloco aí no segundo ícone, essa teoria não ganhou tração entre os cristãos medievais, pois a teoria de Anselmo, a satisfação vicária, permaneceu incontestavelmente como a melhor explanação da redenção. Então, no primeiro ícone eu explico que para Pedro Abelardo, a redenção não é nada oferecido a Deus, é simplesmente Deus oferecendo ao ser humano, com o propósito de persuadi-lo a amar a Deus e agir corretamente. Então é aprimoramento moral. No entanto, Tomás de Aquino, ele era um gênio, né? Aqui já estamos falando de uma geração posterior. Depois de Bernardo Claraval, depois de Pedro Abelardo, Tomás de Aquino desenvolveu o conceito de que o que o Pedro Abelardo está falando não é totalmente errado. Ele é errado, é herético. Muito bacana você ler a história da igreja, porque você vê como que esses homens eles tinham uma mente brilhante, eles conseguiam perceber as nuances de cada pensamento e podiam ver as coisas boas que tinha no pensamento das pessoas que eram hereges. Então mesmo um herege como o Pedro Abelardo está falando uma coisa que era verdadeira, que de fato a cruz também serve para aprimoramento moral. Quando Deus nos ama, quando Ele nos salva, Ele espera que a gente viva uma vida à luz da vida do próprio Senhor Jesus Cristo. Só que, obviamente, a gente tem que qualificar as coisas, entender qual que é o quadrado que cada uma dessas verdades tem que sentar, tem que se assentar. Então, ele diz o seguinte, que a Escritura claramente fala sobre influência moral. Ele nos amou, Ele nos salvou para que possamos viver em novidade de vida, para que possamos amar uns aos outros. Está muito claro isso. Só que o Pedro Abelardo só pulou algumas etapas para chegar lá. A primeira etapa é, de fato, a gente precisa juntar as duas coisas. E em Anselmo você não encontra influência moral, nem mesmo em Bernardo Claraval. Quem sistematizou como essas duas coisas podem ficar unidas e não são dicotômicas foi o Tomás de Aquino. Então, Tomás de Aquino entendeu que a teoria da influência moral tinha o seu lugar na escritura e não poderia ser simplesmente descartada. Ele preferiu fazer uma síntese entre as duas posições, em vez de escolher entre uma das duas. Para ele, o sacrifício de Cristo foi o pagamento de uma pena devida à justiça divina. Não tinha como Deus atropelar sua justiça para simplesmente declarar o seu amor por nós. Ele precisava declarar o seu amor por nós ao pagar a dívida. Entendeu aí o pulo do gato? Para o Tomás de Aquino, não é que ou Deus paga a dívida ou Deus tenta nos influenciar com seu amor. Ao pagar a dívida, Ele está nos influenciando para nos conquistar e para nos amarmos, para que nós possamos amá-lo de volta. Então, para ele, o sacrifício de Cristo foi o pagamento da pena devida à justiça divina, que melhor expressa o amor de Deus pelo seu povo. E aí ele não tinha muita dificuldade de mostrar isso na Escritura. O próprio apóstolo Paulo, né, fala que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Deus prova o seu amor para conosco por ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores, quando éramos inimigos dele. Ele pagou pelos nossos pecados. Então, esse é o esforço dos teólogos medievais de voltar para a Escritura, entender como que essas doutrinas que eram aparentemente antagônicas se conectam na Escritura. Tomás também deu um passo adiante, né, e aqui mostra como a teologia medieval era muito fértil. Ele não apenas falou sobre o que acontece objetivamente, a cruz de Cristo, a encarnação foi necessária para pagar uma pena devida à justiça de Deus que foi manchada. Subjetiva, isso foi feito para que eu pudesse conhecer o amor de Deus. A pergunta é como que eu posso me apropriar disso? Como que eu posso abraçar isso? Como que eu posso provar isso? Eu sei que isso são verdades, realidades. A satisfação vicária, a satisfação substitutiva e a influência moral. Mas como que eu posso abraçar essas duas coisas em mim, na minha experiência? Então é por aí que o Tomás de Aquino salienta os meios de apropriação, os meios de graça, os meios de recepção da salvação, por meio de três coisas, né? Da fé, do amor e dos sacramentos. Essa é o
tripé de Tomás de Aquino para você apropriar-se da salvação. Obviamente, os reformadores tiraram 2 elementos da jogada e ficaram só com um, que era o necessário para a salvação, que era a fé. Fé somente. Por que fé somente? Porque era a fé, o amor e os sacramentos. Quando você participa dos sacramentos, você está participando soteriologicamente da vida de Cristo e, obviamente, recebendo todos os benefícios da sua obra. Quando você ama o próximo, quando você se dedica às obras de caridade, você também está experimentando soteriologicamente dos benefícios de Cristo. Obviamente, a fé era a principal coisa, né, de crer que isso tudo era verdade, se apropriar pela fé, que aquilo passa a ser seu no momento que você se une a Cristo. Mas, obviamente, para os teólogos medievais, ainda muito influenciados pela sacramentologia da patrística, eles não podiam declarar fé somente. Era fé mais algumas outras coisas. Então, em outras palavras, a despeito da redenção ser uma obra exclusiva da graça de Deus, isso aqui foi uma coisa monumental que Tomás de Aquino conseguiu. Ele tirou toda a doutrina da salvação, aquela carga da penitência, e colocou, não, isso aqui é graça de Deus. É uma obra unilateral de Deus, é o que Deus faz por nós. Não é o que nós fazemos por ele. E ele então descreveu que o que nós fazemos por ele não é para alcançar nossa salvação, é para nos apropriarmos dela, é para nós desfrutarmos em vida os benefícios dessa salvação. Mas quem consegue a salvação para a gente é Deus. Percebe a diferença? Percebe a nuance? Isso aqui está claramente apropriado pelos reformadores também, quando eles falam de que a obra da graça é uma obra unilateral, é Deus que oferece. A fé é o esticar das minhas mãos, vazias, sem mérito nenhum, e me apropriar dos benefícios da cruz. Então isso é fé. Fé é estender as minhas mãos e receber o presente. O presente está lá, não fui eu que conquistei, foi me dado por graça. A fé é o que faz com que eu adquira aquilo e possa desfrutar dos benefícios disso na prática. Para os cristãos protestantes, isso acontece pela fé somente. Para os cristãos católicos romanos e também os orientais, isso acontece pela fé, mas prioritariamente pelos sacramentos e pela caridade. Posso estar errado na minha interpretação deles, mas é aqui onde as minhas luzes me fizeram aterrissar. Então, como eu falei aí, a apropriação dos benefícios dessa graça acontece por meio da fé, do amor, da participação nos sacramentos. E os sacramentos específicos são o batismo, para remover o pecado original, os pecados cometidos antes do batismo, e a penitência, para lidar com os pecados cometidos após o batismo. Então, o Tomás de Aquino não jogou fora a penitência, ele só realocou a penitência nesse drama todo. A penitência não serve para eu satisfazer nada diante de Deus. A penitência, ela continua válida para eu pagar aqueles pecados que são minoritários, mas a grande parcela do pecado mesmo foi removido na cruz pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A penitência é o que me mantém conectado, que me mantém vivendo uma vida responsável a Deus. Toda vez que eu faço alguma coisa errada, eu tento reparar o que eu faço de errado fazendo uma coisa boa. Isso é pura e simplesmente teoria jurídica. Quando você vê alguém cometendo um crime, o cara vai para a cadeia. Além disso, ele dá cesta básica, ele paga pensão, não sei o quê. Ele faz atos de reparação. Mesma coisa com a teologia católica. Então, dessa forma, com essa síntese, Tomás desenvolveu a metáfora da redenção como satisfação vicária, adicionou o elemento moral de Abelardo, destacou a necessidade de cooperação humana para a aplicação da obra de Cristo em nós. Não para objetivamente a oferta. Quem oferece a satisfação é o próprio Cristo. Mas na hora de receber, da apropriação, é aí que a cooperação humana entra. Pela fé, pelo amor e pelos sacramentos. Então essa ideia, a despeito da sua intenção original, infelizmente, foi pouco a pouco se transformando em um sistema de obras destinadas a merecer a graça. E aí que foi que a doutrina da penitência voltou no período tardio da Idade Média, essa grande tônica dos teólogos católicos romanos. E aí tem alguns, né, William de Ockham, acho que em português é Guilherme de Ockham, Gabriel Biel e outros, que foram os principais personagens aí que desenvolveram toda a teologia do mérito,
como alcançar mérito. Alguns, inclusive, voltando completamente a Abelardo, descartando que a obra da graça ela é suficiente. Não é. Eu preciso fazer tudo que eu posso fazer para ser salvo. Voltando a ênfase para o ser humano e menos para Deus, fazendo completamente um descolamento da teologia de Tomás de Aquino. Foi uma dessas razões pela qual Lutero e Calvino eles tinham uma dificuldade muito grande com a teologia medieval, não com a teologia de Anselmo, não com a teologia de Bernardo de Claraval, não com a teologia de Tomás de Aquino. A dificuldade deles era com a teologia dos tardios, William de Ockham, Gabriel Biel, especialmente. Tem mais um que eu estou esquecendo o nome aí, mas que a memória não está muito boa hoje. Então, Lutero e Calvino eles estavam se opondo profundamente aos medievais tardios, não aos medievais como os que eu acabei de falar. Inclusive, Calvino cita Bernardo de Claraval, se eu não me engano, é um dos que ele mais cita em toda a sua soteriologia. Então, para concluir, na nossa conversa sobre soteriologia medieval, a gente falou sobre de onde que veio o conceito de purgatório. Pecou após o batismo, tem que fazer reparação. Morreu sem fazer reparação, vai para o purgatório, queima suas calorias e então vai para o céu. Teoria da satisfação em Anselmo, contrapondo teorias muçulmanas e judias a respeito de como a cruz mancharia, ou a encarnação mancharia a reputação de Deus. Na verdade, isso só eleva e ressalta a grandeza do amor e da justiça dele. Os desenvolvimentos em Bernardo de Claraval de como ele adicionou o elemento penal à teoria de satisfação de Anselmo. A reação bem brusca de Pedro Abelardo de influência moral. Não tem nada de objetivo. É uma ação que provoca ou que causa a reação subjetiva nos seres humanos. E a síntese de Tomás de Aquino como o maior, talvez, sistematizador da teologia cristã, mostrando como essas duas coisas não são antagônicas em si mesmas, desde que você coloque elas na gaveta certa. Espero que isso tenha ajudado vocês a entender mais sobre a teoria da salvação, a soteriologia entre os pais e os medievais. Vamos orar para que isso seja aplicado ao nosso coração. Senhor, nós falamos sobre tanta coisa, sobre tantas ideias, e o que nós sabemos é que a morte do teu filho foi por nós, para a nossa salvação, e nós entendemos que foi uma oferta do teu filho a ti. Não foi uma oferta ao diabo, não foi uma oferta a qualquer outra entidade, foi uma oferta a ti para reparar a ofensa que nós cometemos contra ti, que tinha consequências eternas. E agora que nós estamos completamente livres dessa ofensa contra ti, nós entendemos que em Cristo nós temos também o perfeito pagamento da nossa punição. Obrigado por isso. Abençoa o nosso viver à luz dessa verdade e nos influencia a amar o Senhor de volta com todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.